Amém, meus irmãos. Então, mais uma vez, irmão Lucas aqui na voz, cumprimenta a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a gente vai ver uma questão aqui interessante, que é a dúvida de algumas pessoas, né? Como, por exemplo, aí no vídeo. E bom, rapaziada, a gente vai explorar isso um pouquinho, né? Ou pelo menos arranhar, né? Porque são teorias, né? Embora elas batem muito, sabe? E também, né? É algo ali, no mínimo, pra gente levar em consideração, certo? Então, dito isso, aperta os cintos aí e vamos nessa viagem. Então aqui, né, meus irmãos, né? Dinossauros e Bíblia. Duas coisas completamente diferentes. Ou será que existem passagens antigas que algumas pessoas acreditam descrever criaturas gigantes, semelhantes aos dinossauros? Hoje vamos explorar teorias fascinantes, misteriosas, interpretações que dividem opiniões. Muitos acreditam que os dinossauros viveram bilhões de anos atrás dos seres humanos. Mas alguns estudiosos cristãos defendem outra interpretação e de que seres gigantes podem ter convivido com a humanidade e talvez até apareçam nas escrituras. Mas atenção, o que veremos aqui são teorias e interpretações religiosas, não provas científicas, né? Embora eu acredite nelas, tá? Faz bastante sentido. Aqui, ó, o mistério do Bemute, né? Que a gente vai ver no livro de Jó. Em um trecho antigo do livro de Jó, encontramos uma criatura chamada Bemute. A descrição fala de um ser enorme, poderoso, com ossos fortes e uma cauda comparada a um cedro. Alguns interpretam isso como um hipopótamo, outros acreditam que a descrição não combina com nenhum animal atual. Essa questão eu estava vendo aqui e realmente, né, comparar o Bemute com o hipopótamo seria ali um erro de tradução, tá, meus irmãos? Enfim, na minha percepção, o Bemute, a descrição dele se assemelha bastante, né, com a de um diplodocus, né? Eu vou estar lendo aqui a passagem bíblica para vocês, né? Por acaso, né? Vocês tenham essa dúvida, né? Mas para mim se assemelha bastante com o diplodocus, né? Aquele dinossauro grandão, né? Do pescoção longo. Enfim, é o que a gente vai ver aqui agora. Então aqui, né? Em Jó 40, né? Versículo 15. Deus está conversando com Jó aqui. Contempla agora o Bemute que eu fiz contigo, que come ervas como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer mover a cauda, como cedro, os nervos da sua coxa estão entretecidos, né, firmes, né? Os seus ossos são como tubos de bronze e sua ossada é como barras de ferro. E tem outra questão aqui, ó. Aqui, ó, no versículo 20. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo dos canaviais e da lama. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que os rios transborda, e ele não se apressa, confiando que o Jordão possa entrar na sua boca. Então, meus irmãos, quando a gente lê isso aqui, primeiramente a gente imagina uma criatura muito poderosa, né? O que eu achei interessante aqui, né? As árvores sombrias o cobrem com a sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Então, tipo assim, a impressão que dá, tipo assim, que ele disputa a altura com as árvores, né? E é isso que me faz acreditar que ele seria uma espécie de diplodocus, né? Tem outro dinossauro também do pescoção longo, mas eu esqueci o nome, mas o diplodocus é o mais cabulosão ali, tá ligado? Ou ele seria uma espécie de diplodocus, certo? Ou seria semelhante ali, né? Que é o caso do Leviatã que a gente vai ver, né? Porém, meus irmãos, ou talvez seria literalmente o diplodocus, enfim, né? Ou talvez outro dinossauro herbívoro de pescoço longo, né? Porque essa questão aqui dá a entender isso, que ele disputa altura com as árvores, né? Quando a gente tá lendo aqui essa questão, né? Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, né? As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra. Então, tipo assim, dá a entender essa questão, né? Tipo assim, o bicho era tão bruto que, tipo, tá ligado? Ele ia caminhando ali e ia abrindo caminho, né? Eu acho interessante, mano. Porque dá pra gente imaginar um dinossauro, né?
nessa questão. Lembrando, é uma teoria, embora eu acredite nisso, né? Não tem como comprovar, a gente só vai ter essa resposta na glória, né? E também, aqui tem a questão da simbologia, que seria uma simbologia de poder e tal, né? Mas creio eu que Deus realmente mostrou esse animal para Jó, ou em visão, ou simplesmente descrevendo. Tem pessoas que acreditam que ele existia ali entre os homens e tal. Eu não acredito muito nisso, né? É muito fantasioso, né? Ou também tem essa questão aqui que eu achei interessante, tá? Aqui, ó, os seus ossos são como tubos de bronze. Aqui, até aqui tudo bem, né? Mas tem essa questão, a sua ossada é como barra de ferro. Então essa questão que Deus está demonstrando aqui, ó, a sua ossada é como barra de ferro, eu consegui imaginar perfeitamente. Lembrando, isso aqui sou eu, tá? É teoria minha. Mas imagino eu que Jó estava num lugar ali e Deus mostrou a ossada dele e foi descrevendo o dinossauro em cima dessa ossada, né? O quão poderoso ele era, né? Então talvez aqui, nessa interpretação que eu tive, lendo essa palavra, Deus estava descrevendo ali um animal já extinto. Entende, meus irmãos? E também tem outra questão, né? O significado do nome Bemote. Então, né? Aí a única coisa assim que talvez, né? Possa implicar que ele não seja um dinossauro, que não fala que ele é um réptil, né? Aqui não menciona. Mas enfim, de qualquer forma, demonstra que é uma criatura grande, de poder, cabulosa, entende? Mas também nada impede, talvez seja apenas um detalhe ali que Deus não descreveu para Jó, né? E aqui, né, o nome Bemote, criatura colossal, né? Criatura colossal, indomável. Amém, meus irmãos? Então agora aqui a gente vai para a questão do Leviatã, né? Aqui o Leviatã, né? O grande monstro dos mares. Existe também o Leviatã, uma criatura marinha descrita como poderosa e assustadora. Algumas interpretações afirmam que seria apenas uma representação simbólica do caos, mas outras imaginam algo muito mais impressionante, um réptil marinho gigantesco, dominando os oceanos antigos. Uma criatura tão grande que causaria medo em qualquer pessoa. Então, meus irmãos, né? Essa é uma descrição do Leviatã que eu acho interessante, que a gente vai ver aqui no livro de Isaías, né? Vou passar aqui para vocês agora. Aqui, em Isaías 27. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Então, meus irmãos, aqui que eu acho interessante, né, que a Bíblia descreve, né, o Leviatã com uma serpente marinha, né? E na descrição do Mosasauro, né, ele também é descrito como meio que uma serpente ali, né, cabeça de dinossauro, corpo de serpente, enfim, né, basicamente é isso. E eu achei interessante, porque quando a gente tá lendo isso aqui, né, serpente, dragão, vem isso na nossa mente, né, velho? Isso, né, partindo do suposto que você é um nerd cristão, né? Essa descrição meio que toma ali conta da nossa mente, né, meus irmãos? Então a questão é essa, velho, né? Lembrando, né? Não tô dizendo que o Leviatã é um mosasauro, né? Porém, é semelhante, entende? Fora que a palavra aqui, tem outras palavras que dizem que ele gospe fogo e tal. Então talvez, tá? Ele seria ali uma espécie de progenitor, isso é teoria minha, tá? A partir dele surgiram outras espécies menores e tal, né? Ou talvez seria simplesmente só parecido, né? Já que ele é um bicho aqui bem superior, né? O bicho gospe fogo e tal. E tem outras interpretações também, né? De que ele seria uma simbologia do poder. Mas eu acredito, né? Partindo das experiências sobrenaturais que eu tenho com Deus, que o Leviatã, né? Ou ele existe, ou em algum momento na Terra ele existiu. Amém, meus irmãos? A gente vai ver outras questões aqui também, né? E, enfim, vamos nessa. Enfim, uma das questões aqui, né? Aqui antes de continuar, né? Que existe uma curiosidade interessante, né? Sobre a palavra dinossauro, que a Bíblia não menciona dinossauros, né? Por conta que até então essa palavra não existia, certo? Então, assim, se essa teoria nossa aqui estiver certa, né? Novamente, a gente só vai saber isso no dia da glória, né?
ela menciona Leviatã e Behemoth, né? E criaturas gigantes, né? Porém, não menciona o nome dinossauro. Aí aqui a gente vai ver o porquê, né? O termo dinossauro, né, foi criado no ano de 1942, né? Pelo cientista Richard Owen. A palavra vem do grego deinos, que pode significar terrível, poderoso ou impressionante, e sauro, que significa largato ou réptil. Juntando tudo, a expressão ficou conhecida como largato terrível ou réptil poderoso. Isso também explica porque a Bíblia nunca usou essa palavra dinossauro. Se essas criaturas realmente fossem mencionadas nas escrituras, apareceriam com outros nomes ou descrições usadas, né, pelos povos antigos. E tem outra questão também aqui, né, que ao longo das civilizações, né, como as civilizações, né, antigas viam ossadas gigantes, certo? E existe algo curioso antes da ciência moderna estudar fósseis. Pessoas antigas encontravam ossos gigantes sem entender exatamente o que eram, né? Então, assim que vem essa questão, né, por exemplo, na China, né, alguns fósseis eram chamados de osso de dragão, até usados na medicina tradicional, não só na China, mas em outros lugares, em outros locais também, né? E sem a paleontologia moderna, né, muitos povos interpretavam, né, dessa forma, os ossos, né? Então, tipo assim, digamos que a gente tá andando ali e tal, vê uma ossada cabulosa, pô, a gente vai interpretar o que daquilo, né? Tem outra questão também, né? Mas isso aí fica para outro vídeo, que eu falar assim que poderia, né, ser também, só que não faz muito sentido, tá? Mas só foi uma ideia que veio aqui agora. Poderia também ali ser talvez demônios extintos e tal. Não faz muito sentido, mas quem sabe, né? Não faz muito sentido porque os demônios não são desse mundo, originários desse mundo. São seres de outro plano, né? Não poderiam ficar muito tempo assim, pá. Pelo menos não de forma física. Mas foi algo que eu pensei aqui agora, né? Já que também Satanás, sim, ele se passa por culturas, né? Propagando a sua ideologia, enfim. Mas isso aí é outro assunto. Porém, a questão aqui é justamente essa, né, meus irmãos? Então o pessoal tava andando ali e tal, e via aquele monte de osso gigante e tal. Fora que a Bíblia menciona gigantes também. E é encontrado ossadas de gigantes já foram encontradas ossadas de gigantes, né, ao longo dos locais e tal, né? Enfim. E a Bíblia também menciona, então são duas coisas que se conectam. Então, meus irmãos, basicamente é isso, né? Eu cheguei a fazer outras pesquisas aqui, só que são de outros assuntos ali que pode ter uma pontinha, né? Como, por exemplo, a extinção dos dinossauros, né? Só que isso aqui eu acho que é interessante a gente mencionar, né? Porque tem a ver. Por exemplo, a Bíblia relata, né, que os anjos foram expulsos do paraíso. Deus lançou eles na terra. Nesse período a terra já estava formada, certo? A ciência relata, né, que os meteoros destruíram os dinossauros. Então, assim, são coisas diferentes, mas que talvez tenham relação. Talvez, né? Não tem como a gente comprovar. Novamente, só na glória pra ter essa resposta aí, né? Porém, mano, é interessante. Porque a partir do momento que os demônios, né, os anjos que traíram ali e tal, que se rebelaram contra Deus, foram lançados na terra, eles poderiam sim ter caído, digamos, né, como se fossem meteoros, né, e tipo assim, caído na terra e destruído os dinossauros, né. E a ciência fala a respeito de uma chuva de meteoros que extinguiu, né, esses dinossauros. Então são coisas diferentes, mas que tem uma certa conexão, entende? Tipo a teoria do Big Bang, né. A Bíblia diz que Deus, né, ordenou que houvesse luz e houve luz e o universo foi criado a partir disso. A ciência diz que a partir de uma explosão, né, o universo passou a ser criado. Então, assim, são coisas semelhantes, porém descritas de formas diferentes e que elas têm uma certa ligação, né? É a mesma coisa, tipo assim, a gente pega um homem do século 21 para descrever algo e ele descreve, olha, houve uma explosão, certo? E o universo foi criado a partir disso. Porém, a gente pega um homem, sei lá da época de Noé, para descrever, mano, o que ele tá vendo, uma visão, por exemplo, né, que a gente vê no livro de João. João descreve a visão dele conforme o conhecimento que ele tinha naquela época. Então é que vem a questão que eu acho interessante, velho.
O escritor de Gênesis ali, ele descreveu a revelação conforme o conhecimento que ele tinha. Os caras não tinham bomba, não sabiam que era uma explosão. Então houve-se uma grande luz e a partir disso o universo foi criado. Então é isso, meus irmãos. Acho que a única informação válida, né, que eu escrevi muita coisa aqui, mas acho que, enfim, é só curiosidade à parte, ou então vai caber em outro vídeo. Enfim, deixa o comentário de vocês, né, deixa a opinião de vocês, né, que é essa primeira vez que eu faço um vídeo assim roteirizado pra valer, né, e tal. Enfim, até porque, querendo ou não, é informação pura, né, então tem que ter uma base. Lembrando, tudo que eu trouxe aqui é baseado em estudo, tal, assisti bastante coisa aqui, né. Porém, meus irmãos, né, queria saber o que vocês acham disso. Fiquem todos com Deus, tá, agradeço. Se você gostou desse formato, comenta aí, né. Se você ficou até aqui também, né, gostou do conteúdo, se inscreve, deixa sua curtida. E é isso, fiquem todos com Deus, mais uma vez agradeço e tamo junto, rapaziada.